O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 245 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro contemporâneo. Hoje, neste começo de dezembro de 2024, falando de Arábia. A Arábia estreou em Roterdã em fevereiro de 2017, rodou festivais por toda aquela temporada, chegou ao circuito em 2018 e agora volta à tona, vale o papo aqui no nosso podcast, porque virou livro. Arábia, Caminhos da Escrita de um Filme, publicação da editora Javali, que vai trazer textos sobre o filme, elementos da pesquisa, do roteiro, a ficha completa, enfim, um livro que serve demais para quem curte a Arábia, poder revisitar ou conhecer mais sobre o projeto, e também para quem vai descobrir a Arábia a partir de agora, tem esse ótimo material em mãos para acompanhar o longa. Eu sou Paulo Júnior, eu bati um papo com os diretores Afonso Shoa e João Dumans. Eles têm, inclusive, claro, o texto de apresentação do livro. O livro segue depois com uma parte que trata da pesquisa, as entrevistas da Laura Godoy, pesquisadora, produtora de Arábia, que foi então conversar com operários da antiga Alcan, em Ouro Preto, também na sede do Sindicato dos Metalúrgicos ali da região. Depois o livro traz notas de campo do André Dumans, ele também pesquisador, estudando ali na antropologia social esse mundo do trabalho, conversando, com movimentos de atingidos por barragens e entendendo um pouco mais a vida de uma classe operária brasileira da época. E essa parte da pesquisa do filme segue com a seleção de trechos do diário escrito pelo Aristides de Souza, o Juninho, protagonista do filme. Dentro do processo de pesquisa, portanto, Afonso e João convidam o Aristides, o Juninho, para escrever um diário da própria vida. Depois vem o roteiro, vem toda a ficha de equipe, prêmios, festivais e, por fim, um pós-fácil, um texto escrito pelo Sérgio de Carvalho, Arábia e os Descaminhos da Tragédia, onde ele analisa, olha para a Arábia, para essa produção, agora, alguns anos depois. Tá aberto aí, não? Tá não. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava bem, consciente. O médico também achou que não era nada grave, que ele ia ser liberado hoje ainda. Mas depois que chegou aqui, dormiu e não acordou mais. Eu sou igual a todo mundo. A minha vida é que foi um pouco diferente. É difícil escolher um momento marcante para contar. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina. Manhã menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo, me desculpe, eu tô Faz mais de 20 anos que eu não pego num caderno e numa caneta. Pra mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era para escrever alguma coisa importante da nossa vida nesse caderno. Então, eu queria ao menos tentar. A Arábia, para quem não conhece, tem a seguinte sinopse. Ao encontrar o diário de um trabalhador numa vila operária em Ouro Preto, o jovem André entra em contato com a comovente trajetória de vida de Cristiano, em meio às mudanças sociais e políticas do Brasil nos últimos 10 anos. O Cristiano é vivido pelo Aristides de Souza, o André é vivido pelo Murilo Cagliari e o elenco tem outras figuras conhecidas do cinema brasileiro, conhecidas aqui também do público do Central Cine, como Renan Rovida, o próprio Carlos Francisco, depois de muito sucesso em Bacurau, No Coração do Mundo, Marte 1. Tem também o Renato Novaes, o Nato, que conversou com a gente aqui
há pouco tempo sobre O Dia que Te Conheci. Ele é o protagonista do filme do irmão dele, o André. E Arábia teve o reconhecimento dos festivais, eu citei que estreou lá em Roterdã, depois foi premiado no Festival de Brasília, melhor filme, melhor ator, melhor trilha, melhor montagem e também o prêmio da crítica. Foi premiado no Festival do Uruguai, no Bafisi da Argentina, no Indy Lisboa, em Portugal, no Equador, no Peru, na Armênia, no México, na Eslovênia, Noruega, Chile, Turquia, Espanha. Rodou muito e rodou com muito reconhecimento o Arábia, exibido também em outros grandes festivais internacionais, o Festival de Cartagena, na Colômbia, o FI de Marsella, na França, o Festival de Londres, na Inglaterra, o San Sebastián, na Espanha. Enfim, acho que a carreira de Arábia fala por si só. É um filme que foi muito reconhecido pela crítica e pelos curadores, não só no Brasil, como em todo o mundo. O programa de hoje é muito especial. Primeiro que Arábia é um filme que eu particularmente gosto muito e fiquei muito feliz de ver Arábia virando livro, né, para seguir essa conversa, para seguir esse registro de um trabalho que eu considero de fato muito destacado no cinema brasileiro recente. Até por isso é um programa mais longo, evitei ficar cortando muito as reflexões do Afonso e do João, até porque é um programa para tratar dos bastidores do processo desse filme, né? É diferente dos nossos programas de rotina, mais à luz da expectativa do lançamento. Vale demais o papo, vale demais ver e rever Arábia. Tá na SP Cine Play, tá na Fílmica, tá no site da Embaúba, tá no mundo, tá sendo visto, revisto e conversado já há quase uma década, desde seu lançamento no comecinho de 2017. Bora então para o papo que eu, Paulo Júnior, gravei com Afonso Shoa e João Dumans, uma conversa especial para debater Arábia agora, sob a luz do lançamento do livro Arábia, Caminhos da Escrita de um Filme, uma produção, um lançamento da editora Javali. Vamos ouvir. Tudo bem, Afonso? Como vai? Tudo bom, Paulo? Bom dia. Estamos aí, feliz em lançar o livro do filme. Oi, João, tudo bem? Salve, Paulo. Beleza, tudo bom. Muito legal estar com o livro em mãos e eu queria começar conversando com vocês exatamente sobre isso. Começar pelo final aqui da nossa história, então. O que um livro inaugura para vocês sobre a Arábia? O que um livro complementa ou acrescenta ou provoca alguém que vai assistir ou vai reassistir a Arábia a partir de agora? É muito interessante rever o filme, fiz isso essa semana depois de ler o livro, primeiro por uma questão de roteiro, porque a gente mergulha um pouco nas suas intenções iniciais de roteiro, segundo porque ler o off do protagonista é maravilhoso, é um exercício muito interessante, a gente ficar imaginando esse processo de escrita. E terceiro, e a gente pode falar depois de cada um desses pontos mais para frente, para a gente mergulhar um pouco mais no processo. Acho que não é um filme feito de maneira tão convencional como muita gente que está nos ouvindo pode imaginar. Em primeiro lugar, para a gente, né, no nosso nível particular, trazer o Arábia para o formato livro, né, pensar numa publicação de cinema é desafiador e estimulante, assim, porque tem toda, isso é inegável, né, a mídia livro, né, tudo que ela acaba trazendo, encerrando, né, ao longo dos tempos, ela é um formato que se conecta um pouco diferentemente assim, com o cinema, né? Em geral, a gente tem publicações mais teóricas, críticas, de análise do cinema de modo mais amplo, ou às vezes quando está relacionado aos roteiros, né? A gente tem muita publicação que também caminha por um tom que a gente chamaria de tom prescritivo, né? Dos manuais, do ensinar o bem escrever para cinema, né? Então já é para a gente um desafio entender como que a gente pode trafegar, sendo que a gente não vai nem ensinar a escrever um roteiro, a gente também não vai nem publicar de maneira direta o roteiro
do filme, até porque o roteiro foi escrito de maneira não convencional e a gente também não quer apresentar uma teoria. E de alguma forma a gente vai estar trafegando por esses pontos aí, né, da tradicional escrita para cinema. Para a gente, também no nosso particular, não dá para negar que o maior desafio era justamente publicar o roteiro e o convite, que parte da editora Javali, uma editora de Belo Horizonte, que entra no mercado, né, para suprir uma lacuna tanto do mercado editorial, mas também de estudo e pensamento sobre as artes dramáticas no Brasil. É uma editora que começou publicando textos teatrais, e ela tinha então esse desafio, algo raro no mercado brasileiro, que era dar a ver, poder permitir que os textos de teatro contemporâneo brasileiro fossem lidos, né, e não só encenados. Dar um outro tempo, né, uma outra permanência para os textos de teatro. E aí eles, desde a publicação do roteiro do Temporada, filme do André Novaes, abriram esse flanco na casa editorial, dedicando-se à publicação de roteiros cinematográficos, ou seja, trazer também para a publicação em livro a dramaturgia cinematográfica, fazer com que ela também encontrasse o formato escrito. E para a gente, então, quando a gente recebe o convite da publicação do roteiro do Arábia, se deparar com esse desafio que, de alguma forma, ele acompanhou todo o filme, né? Que é qual o roteiro publicado do Arábia? Como a gente pode apresentar o roteiro do Arábia, sendo que foi um filme escrito, né? E também produzido de maneira ampla, de maneira tão não estandardizada, né? Tão incomum, de maneira tão afastada dos ditames do cinema comercial e industrial. E a história dessa publicação fez para que a gente, né, enfrentasse também então outro desafio adjacente, que é lidar, voltar de alguma forma aos nossos arquivos, aos nossos materiais, a tudo que a gente produziu para pensar, escrever e organizar nossas ideias e, de alguma maneira, também a produção do filme, né, voltar um pouco ao nosso passado, assim, e tentar organizá-los para trazer para publicação de livro. E aí, nesse sentido, foi mais outra jornada, né? Foi uma viagem que a gente empreendeu sobre buscando mesmo assim o nascimento, né? As origens e as memórias do nosso pensamento e atividade para poder escrever o filme e tentando fazer com que a publicação fosse fiel também não só à nossa escrita, mas também ao nosso processo, né? Assim, sem estender tanto, assim, o que eu acho também que, pulando já para a parte final, né? Eu acho que o que ficou para a gente, e que eu acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu cumprir, isso me deixa muito feliz mesmo com a publicação, foi que nesse processo, né, de enfrentamento do desafio inerente ao convite da Javali, no fim das contas, quando a gente resolveu encarar esse desafio, a gente se deu conta de que a gente precisava fazer duas coisas, assim. Uma era conseguir construir uma publicação que fosse, ao mesmo tempo, fiel ao processo do filme, porque a nossa escrita era uma escrita processual, então, em alguma medida, publicar a escrita do Arábia era publicar e deixar impresso um registro escrito no formato livro, como a gente fez o filme, como a gente trabalhou, inclusive também escrevendo para construir o filme, e também fazer um livro que ele pudesse ser interessante por si só, em que ele pudesse ser uma leitura agradável, aprazível, e que, ao mesmo tempo que ele se conectasse, e evidentemente se conecta, né, com a história do filme, ele também pudesse conter a sua história própria dentro dele, sabe? E isso foi algo que foi guiando a gente, sabe? Então, desde o que a gente escolheu, de todo o nosso arsenal de materiais escritos, a maneira com que a gente escolheu, junto com o Assis Benevenuto Vidigal, o editor da Javali, a maneira com que a gente decidiu organizar a publicação, a separação, por exemplo, do texto do off, como você mencionou, todo o processo. E é legal, né, Afonso, você comentando uma coisa que é óbvia a essa altura dos acontecimentos das nossas vidas. O livro a gente sabe que vai com a gente até o fim, né? Os arquivos pela internet, inclusive os filmes, né? Vá saber a nossa capacidade de guardá-los à medida que a gente vai fazendo e vai elaborando nesse tanto de
plataforma e nesse tanto de lugar que esses conteúdos vão sendo colocados. E aí, a partir disso, João, uma das coisas que me chama a atenção nesse momento, então, de escancarar a feitura, que é o fato de Arábia ter sido rodado em 3 etapas, né? Até porque muita gente que nos ouve tem a curiosidade um pouco de produção, de feitura dos filmes. Como que encaixa isso dentro de um processo mais convencional, mais ortodoxo do cinema, até pensando em editais, até pensando em mobilização da equipe? Como que faz, então, para a Arábia ser rodado em 3 etapas, em 3 anos diferentes, inclusive, para que essa feitura vá dialogando e vá dando conta de mobilizar uma produção de um filme que não é fácil de ser feito e que eu acho que, diferente de filmes que são feitos convencionalmente numa tacada só, teve um desafio aí, imagino eu, de ir convivendo com esses hiatos e com essas retomadas do processo a cada momento. Pois é, eu acho que, na verdade, assim, Paulo, todo filme é difícil de fazer, né? Cada método, cada opção que se faz, ela tem as suas dificuldades próprias, assim. No caso do Arábia, essa questão da filmagem em 3 anos, assim, é até hoje, assim, olhando à distância, né, pra gente é até curioso, assim, porque é um processo que exige uma disposição profissional e um engajamento da equipe, das pessoas que estão trabalhando, que é muito grande, né? Assim, então é uma entrega mesmo. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é esse, assim, porque o Arábia foi um filme filmado com pouca grana, né? Então, você conseguir sustentar esse processo ao longo de 3 anos, ele exige um envolvimento, um engajamento da parte da equipe e dos atores e atrizes, das pessoas que estão comprometidas com o filme, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Por outro lado, assim, pensando na questão do desenvolvimento das ideias do filme, eu acho que eu e o Afonso nos sentimos mais à vontade num processo em que a gente entende a realização do filme como parte da descoberta do próprio assunto do filme, assim, do que o filme está tratando, né? Então, o Afonso falou um pouco sobre isso agora, a gente não vê o roteiro como um lugar onde, vamos dizer assim, os temas e o propósito do filme já se definiu, né? O roteiro é um ponto de partida para um processo de investigação e de descoberta que se desenrola durante as filmagens. Eu acho que tanto eu quanto o Afonso hoje, assim, o que a gente está tentando é deixar isso claro desde o início, assim, seja nos processos, seja nos projetos de lei, ou seja com as equipes com as quais a gente trabalha. Quer dizer, a gente tentar se apropriar de um método que a gente acredita que é o método que mais corresponde ao cinema que a gente quer fazer, né? Então, quando a gente começa a filmar o Arábia em 2014, a história do filme ainda não estava clara para a gente como que esse filme ia se desenrolar e como que ele ia terminar. Havia algumas pistas, né? E aí, depois dessa primeira filmagem em 2014, que foram só 15 dias, a gente se senta de verdade aí para escrever um roteiro, já entendendo que ele teria por protagonista o Juninho e que esse seria um roteiro que se desenrolaria em torno dele, das viagens dele em busca de trabalho no interior de Minas Gerais. Então aparece para a gente, vamos dizer assim, a premissa, talvez, né? Esse momento é muito importante porque ele assenta, por mais que as ideias mudem e a gente pode desenvolver novas cenas, novos diálogos, né? É um processo, a escrita do roteiro ela é muito processual, isso está contemplada nesse livro, né? Isso é possível ver através desse livro, que eu acho que é um dos aspectos mais legais, mas a gente também, num certo momento, encontra qual que é o centro do filme, né? E o centro do filme, a gente encontra isso no final de 2014, início de 2015, é um filme que vai girar em torno das experiências de trabalho e das experiências afetivas desse trabalhador, de uma reflexão que ele vai fazer em torno da sua própria vida, à medida que ele está na estrada.
E aí, em 2015, é que a gente faz o grande processo de filmagem, que é o roteiro que está aqui nesse livro. É esse roteiro de 2015, que é, vamos dizer assim, um roteiro mais tradicional que a gente vai filmar durante 6 semanas. Ao longo dessas 6 semanas, eu e o Afonso vamos sempre reescrevendo reagindo, vamos dizer assim, às coisas que a gente vai encontrando, às pessoas, aos atores. Quer dizer, acho que é uma escrita muito viva que vai tentando acomodar o que vai aparecendo e também sem muita preocupação em se desviar de certas proposições iniciais ou de certas definições, desde que o que a gente está escrevendo ali no calor da filmagem nos pareça mais justo, nos pareça melhor para representar aquela realidade, né? E aí, enfim, terminamos essa filmagem aí em 2015 e aí efetivamente montamos o filme. E depois da montagem do filme a gente ainda sentia lacunas, assim. A gente acreditava que o filme ainda precisava de alguns desenvolvimentos, algumas situações, alguns personagens. E a verdade é que o filme não tinha final, Paulo. Então, assim, esse é um processo curioso porque a gente faz o filme inteiro sem saber como que o filme ia acabar. E é na montagem que aparece pra gente com mais clareza qual que vai ser o desenlace do filme. Então, eu acho que tem uma coisa curiosa que é assim, tem um aprendizado do personagem no filme, né, sobre a própria experiência, e tem também um aprendizado nosso em relação ao destino do personagem, ao destino da trama, da dramaturgia, ao longo do processo também. E essas coisas coincidem. Então, lá em 2016, já com o filme montado, é que eu e o Afonso vamos filmar a cena da fábrica e escrever o off que encerra o filme. Então, o que é legal do roteiro é que ele, na medida do possível, na medida em que um livro pode fazer isso, ele conta um pouco a história desse processo e dessas transformações. Tanto é que a gente tem textos relativos à fase de pesquisa, a gente tem esse roteiro principal que a gente filmou em 2015, e ali separado está esse off que a gente escreveu em 2016, por exemplo. Então acho que a gente abre muito o processo do filme, de realização e do roteiro, inclusive sob o risco de que isso afete retrospectivamente a relação que as pessoas têm com o filme, porque o roteiro filmado em 2015 ele tem muitas cenas que não entraram, ele tem desenvolvimentos que não estão presentes no filme. Inclusive o personagem é um pouco diferente. Então eu acho que a questão do livro para a gente é um pouco de expor, e se expor também, né? Expor o processo e a gente se expor também nessas questões que eu acho que são naturais que aparecem para a gente quando a gente está realizando um filme. Um filme é sempre um lugar de muitas dúvidas, muitas questões. E para a gente aparece, muitas vezes, vendo de fora, o filme como um lugar de muitas certezas, né? Porque é óbvio, a gente vê o filme pronto. Mas eu acho que o filme é sempre um processo de muito questionamento também. E dentro dessa relação com esse processo e a forma com que ela está escancarada agora no livro, é muito interessante ter, de forma impressa, trechos do diário escrito pelo Aristides de Souza, pelo Juninho, o ator do filme, e nessa coisa maravilhosa mesmo no uso desse dispositivo do diário, né? O diário está no processo de pesquisa, o diário está como elemento central até da sinopse do filme, né? O filme dispara de um jovem garoto que encontra esse diário de um operário da fábrica, e o diário está no diálogo com vocês, realizadores, e com o espectador, porque esse personagem está nos contando o tempo todo que ele foi convidado a escrever um diário para contar a sua história. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso, sobre essa coisa do texto mesmo. Inclusive, revendo algumas entrevistas na época do lançamento do filme, apareciam muitas referências, né, ao nome Arábia, que tem uma referência literária. Às vezes surgia também uma referência às Mil e Uma Noites. E eu acho até que essas referências literárias mais explícitas, elas não estão tão presentes agora quando se discute o filme. Acho que vem muito mais a coisa do mundo do trabalho, a coisa do desenvolvimento desse protagonista. Mas
Obviamente, a gente percebe que vocês têm um apreço pelo texto, uma vontade desse texto, né? Quando vocês têm o interesse de publicar esse diário escrito pelo ator, por exemplo. Enfim, o que move em vocês essa coisa do diário, essa coisa de ter o ator escrevendo e essa coisa de fazer um filme que se constitui a partir de um texto, de um operário, como que a palavra, de certa forma, guia também a vontade de fazer esse filme? Bom, pensando aqui por onde passar, porque essa é uma bela e ampla questão, né? Bom, em primeiro lugar, é verdade, assim, né? Acho que, não sei se o espírito do tempo mudou, não sei também se a conversa sobre o... Bom, a gente está falando mais sobre o lançamento do livro do que sobre o filme em si, né? Mas, sei lá, pensando muito no meu particular, né? Acho que as últimas conversas sobre o Arábia, a dimensão, né, do trabalho, a questão do trabalho, ela vem se colocando mais presente, né? Sem muito espaço para falar, por exemplo, das influências, referências, gostos e desejos que, por exemplo, literários, né, que tanto fizeram parte, né, do nosso universo, né, da nossa gama de vontades para poder construir o filme, né. É engraçado, assim, porque estava pensando assim, né, quando você falava, Paulo, fiquei lembrando uma coisa aqui na minha cabeça, né, e achando que de alguma maneira ela sempre teve a ver com o filme, eu acho que tem a ver com essa publicação, né. Isso que eu estava pensando era muito naquela célebre teoria do conto do Ricardo Piglia, esse escritor e teórico argentino, né, que aliás de tudo é muito bom, e que ele sempre diz, né, que a teoria do conto, todo conto conta duas histórias, né, uma história aparente e uma história subterrânea, uma história que de alguma maneira o conto aparente, o conto da superfície oculta, mas revela. Ele faz sempre a menção ao desejo de descortinar essa história subterrânea que fica sobrevivendo junto da história aparente do conto. E eu fiquei pensando como que, em alguma medida, né, essa publicação, para mim, assim eu tomo ela de alguma forma, sabe? Assim, conseguir dar a ver as histórias subterrâneas por trás do Arábia, sabe? Quais são os contos que ficaram ocultados pelas imagens do filme, quais são os contos dos quais a gente só consegue ver certos rastros, certos vestígios à medida que a gente vê o filme pronto, né? E se é verdade que isso acontece com todo o filme, né? Afinal de contas, o processo de fazer um filme e toda a criação artística, em alguma medida, é sempre ocultar, né? É sempre deixar baixo, assim. Estava até pensando nisso, participando de um debate sobre Mambembe, o filme que eu montei nesse final de semana, escutando a pintora Tatiana Blas, que fez os créditos do filme, falar de como que a pintura, né, um processo de que, na verdade, a camada aparente que a gente vê do quadro, ela, na verdade, é uma camada que oculta diversas outras camadas que ficaram ali por debaixo tentando produzir aquele quadro e a imagem que a gente vê. Então isso se espalha para diversas criações artísticas, não é uma particularidade do cinema não, mas acontece de um jeito diferente no cinema, sabe? Também pelo fato de que o cinema tem todo um fascínio, um fetiche, né? É uma arte que se dedicou muito a mostrar como ela é feita, né? Como ela é produzida. Tem diversos filmes metalinguísticos, uma penca de entrevistas, de making off, de coisas, né, que vão aí atrás do desvelo, né, de como o cinema se constrói. Então, para mim, a publicação ela caminha nesse lugar que eu diria que é quase um lugar desabitado, sabe? Em que ao mesmo tempo ela enfrenta, né, esse lugar de dar a ver como que um filme, como uma obra artística, como uma criação foi realizada. Então ela também mostra como um filme foi feito em alguma medida, mas sem esse desejo reconstituidor, sabe? Sem um desejo de apresentar os espécies de documentos, sem transformar isso num processo jurídico e nem mesmo um processo de desvelo do fascínio, sabe? É mais, como disse o João, no sentido de uma exposição do percurso, da jornada, e nesse sentido, a jornada, né, o que ela revela? Esse outro conto, né, esses vários outros contos que ficam ocultados por debaixo das imagens do filme. E nesse sentido, assim, o caderno, né, do Juninho, né,
ele é por si só um conto inteiro, assim, ele é uma história, né? Não só porque ele conta ali diversas histórias, e quem, enfim, né, quem poder ler o livro vai entender quais são as conexões, que eu acho que são poucas, ou quais são as desconexões que são enormes entre o que ele relata e o que o personagem que ele interpreta conta no filme. Isso gerou certa curiosidade, eu diria que até alguma incompreensão quando o filme foi lançado, né? Teve gente que tomou como se, quando a gente revelava que o Juninho escreveu um caderno, gerou uma tentação em muitas pessoas de imaginar que as histórias do Cristiano derivavam das histórias do Juninho, que não é verdade, quem puder ler vai ver isso de maneira muito clara, mas assim, é menos, sabe, nesse nível da conexão direta e mais de uma outra conexão que ela é aí subterrânea, ela é sensitiva, ela vem de outra ordem e que você entende, né, por que é o Juninho que está fazendo o Cristiano, né, o que tem a ver as vozes dessas duas figuras, né, que universo, que mundo, né, que Brasil que eles revelam, sabe? E aí, assim, isso por si só já é uma história subterrânea que, de alguma maneira, ela irriga, né? Ela alimenta o filme, mas não nesse nível mais canhestro, mais direto, né, das histórias adaptadas, mas de outra ordem. E a história também por si só, assim, que vem por trás disso, né, que é o nosso convite a ele escrever, a regularidade da escrita, finalmente aquele sujeito encarando, né, uma atividade de escrita que era ao mesmo tempo trabalho e era prazer. Como eu, né, morando em Contagem, eu ficava responsável de pegar o caderno com ele ao fim de cada período que a gente combinava, né? Às vezes era semanal, às vezes era 2 semanas, teve vezes que chegou a ficar em 3 semanas, quando ele ficou um pouquinho mais lento na escrita, e depois trazia, né, para o centro para a gente digitalizar, e eu também transcrevia, né, alguns dos trechos para a gente poder ter como material de leitura. Como era bom, sabe, assim, como também tem esse conto do qual eu não consigo esquecer, que era encontrar com o Juninho andando para cima e para baixo no bairro Nacional com esse caderno na mão, sabe, como isso fazia parte, assim, do cotidiano dele. Andava, quando ele estava com uma bolsinha, uma mochila estava lá dentro sempre, quando a gente ia tomar uma cerveja no boteco, ele fumar maconha com a molecada, o caderno estava ali do lado, como isso começou a fazer parte da vida dele, e como também é impossível, né, negar de que isso também tem lá suas conexões e implicações para o que é o personagem, perceber que para mim, e na verdade para a gente, né, já começa, vem de antes, claro, vem de referência, vem de desejos, vem de pensamento, mas, pô, tá aí também, sabe? E o que tá aí? A resposta a certas percepções que a gente escutou, né, e vamos dizer, a resposta a certo senso comum, que é de imaginar que existe uma inverossimilhança de base no Arábia, né, que é a relação entre isso que você estava mencionando, Paulo, como texto, a escrita, e um camarada pobre, um camarada trabalhador, um excluído, né, um partícipe da parcela marginalizada da população brasileira. Isso parece um contrassenso, isso foi tomado por muita gente que viu o filme como um contrassenso. E olha, talvez até seja, mas assim, é um contrassenso circunstancial e não de natureza. A própria relação do Juninho com o caderno, com a escrita, a literatura dele, a literatura desse caderninho da prefeitura de Contagem, a literatura do boteco do Cezinho ou do Balu, a literatura da maconha com mix no pasto, ela também existe, sabe? Assim como existe também a literatura do grupo de teatro da Fábrica de Ouro Preto, existe a literatura dos pichadores, existe a literatura dos que escrevem cartas para a prisão, dos que se comunicam através ainda da palavra escrita quando estão viajando pelo Brasil afora. E essa literatura, esse texto, ele também nos alimentou muito, sabe? Para poder pensar um filme como um todo e para pensar o texto do Arábia. E nesse sentido, assim, a nossa relação com o texto, ela foi pautada muito por construir essa ponte, que ela pode parecer um pouco rara, mas ela era muito importante para a gente. Eu acho que de alguma maneira ela está no filme, e acho que dá para sacar ela também agora na publicação, sabe? Que é a ponte entre a literatura e a vida comum. Não só porque para a gente, em primeiro lugar, o que a gente já falou, repetiu e vale sempre ressaltar, a primeira conexão entre literatura e a vida comum é perceber que a vida dessas pessoas, a vida de pessoas como o Juninho e a vida de pessoas como o Cristiano que a gente criou, são gigantescas, são romanescas, são épicas. Então, por isso, elas são coisas que são um tipo de experiência de mundo que parece pertencer à literatura, né, e não
ao cotidiano corriqueiro, mas também o jeito de expressar, o jeito de falar, operações que às vezes parecem simples, mas que a gente aprendeu vendo, lendo coisas para a gente se inspirar, sabe? E a gente conseguiu verificar isso na realidade também. Que são experiências que são muito do nível da literatura, mas elas estão acontecendo no mundo real. A expressão do desejo, a hierarquia, perceber que pessoas como o Juninho, como o Cristiano, têm gostos fortes, têm personalidades particulares muito evidentes, sabe? Então isso nos alimentou bastante para construir o filme, construir o texto do filme também. E por fim, sobre o diário, né, assim, aí eu faço um desviozinho, assim, acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando, sabe, depois, assim, na reta final da publicação, sabe, porque eu gosto muito, assim, sou particularmente fascinado pelos diários, e não esqueço quando eu, ali na universidade, né, ainda moleque, começando a entender um pouquinho melhor e formar, né, o gosto literário, lembro de conhecer um pouquinho do trabalho do Maurice Blanchot, esse escritor, né, teórico francês, tal, que também se dedicou bastante sobre o diário. E eu lembro de ler um texto dele, né, que ele fala sobre o escritor francês Amiel, que escreveu um diário de um livro que nunca publicou, né, e de como, na verdade, no texto do Blanchot está demarcado que a grande literatura do Amiel era o diário sobre o livro, e não o livro em si. Então, os diários eram a literatura, embora fossem tomados com preparação. Eu acho que essa figura, sabe, assim, essa imagem de que, na verdade, o que todo mundo imagina que é uma espécie de prova, de teste, que é a criação muito pegada ao dia a dia, à vida, ou seja, uma escrita, uma arte, uma criação que corre em paralelo ao pulsar da vida, porque todo mundo toma às vezes isso como uma preparação, isso é a própria matéria, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o filme e com o livro, sabe? Com a nossa maneira, minha e João, de pensar e de fazer cinema. Isso está no horário, mas está também nas outras coisas que a gente fez. O que pode ser visto como um cinema pegado demais a uma vivência, colado demais a um ritmo diferente, cotidiano, dependente e às vezes vinculado ao ritmo da vida. Isso que parece um processo às vezes e que tem gente que vai tomar como demasiado especulativo, como se fossem notas, como se fossem preparações para uma grande escrita. Isso é a nossa escrita, isso é o nosso cinema, isso é o jeito que a gente faz as coisas, sabe? Então, acho que o caráter diário, tomando aqui emprestada essa ideia do Blanchot para falar da escrita, o caráter diário eu acho que ele tem muito a ver com que a gente, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente faz cinema. Pegando mais um pouquinho dessa relação com o Juninho, até abrindo alguns textos aqui da época, me parece um pouco inevitável, mas também sintomático, essa forma com que a imprensa se deparou com, né, um ator premiado de um filme super relevante, super premiado, sendo a figura do Juninho. Então, a gente tem, por exemplo, um texto aqui do G1 em Minas, com ex-detento como protagonista, premiado Arábia estreia em circuito. E o texto tem lá 6, 7, 8 parágrafos iniciais tratando, né, da vida pessoal do Juninho. E aí tem uma parte que eu acho que ilustra bem isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Um texto da BBC, o ex-presidiário que virou ator premiado, foi preso antes de gravar novo filme e se viu na tela dentro de uma cela, que tem uma passagem que acho que ela é flagrante, abre aspas para o Juninho. Fiquei um pouco feliz de ser reconhecido, mas pena que não tem mais prêmio em dinheiro. Fecha aspas, diz ele à BBC, de óculos escuros e fumando em uma entrevista via Skype na casa do diretor João Dumans. Juninho não tem telefone. Enfim, daria para a gente ter uma longa conversa sobre isso. Por que interessa tanto, no caso do Juninho, dizer que ele está de óculos escuros, que ele está fumando, que ele está na casa do diretor, que ele não tem telefone, que ele preferiu um prêmio em dinheiro? Eu entendo que tem uma questão que chama a atenção da imprensa. É um ator que não vem de uma história mais convencional de um ator, mas que, ao mesmo tempo, traz uma camada para o filme que vocês precisam lidar. Acho que vocês já tiveram muitas conversas em que a relação com o Juninho, ou no que deu essa relação,
vai ser trazida à tona. E aí, isso é uma coisa que chama sempre muita atenção. Estava me lembrando do filme do Cavi Borges, por exemplo, Cidade de Deus, 10 anos depois. Uma curiosidade das pessoas, por exemplo, em entender como estão os atores que realizaram Cidade de Deus. Tem essa distância entre uma pessoa, em tese, que é um não ator, e uma certa intelectualidade fazedora de filmes. E aí, essa curiosidade de saber, né, o filme passa e o que acontece com quem entrou nessa jornada. Enfim, falei bastante, mas no meio disso tudo, queria ouvir um pouco agora, anos depois, o que trabalhar com o Juninho e se deparar com essas conversas, à época do lançamento do filme, traz para vocês, remete a vocês, e no fim das contas, de certa forma, um balanço dessa relação anos depois, que acaba por muitas vezes chamar a atenção muito mais por essas questões sociais do que por esse tratamento artístico, criativo, que às vezes a gente, e aí me coloco nessa também, a gente enquanto jornalista, enquanto gente que está tentando conversar sobre os filmes, derrapa bastante por nossos próprios preconceitos e dilemas sociais, econômicos, o que seja. É uma questão super complexa, né, Paulo? Eu acho assim que, em primeiro lugar, ela tem que partir da consciência de que a gente vive num país muito fodido, né? E um país que tem uma desigualdade brutal, quer dizer, e que as pessoas estão muito vulneráveis em qualquer tipo de trabalho, né, Paulo? Então, assim, o país, e eu acho que cada vez mais, e querendo ou não, o filme fala um pouco desses processos, né? Os trabalhadores, eles estão muito vulneráveis, né? As pessoas estão muito pressionadas pelas circunstâncias econômicas, sociais, enfim. Então, a questão da estabilidade, eu acho que tem que evitar os dois moralismos, assim. Por um lado, o moralismo do sensacionalismo midiático, que vai fazer essas associações aí, né? Um pouco, o presidiário que ganhou prêmio, o presidiário que quer dinheiro. Quer dizer, o Juninho tinha plena consciência desse jogo, ele brincava com isso. Eu me lembro de uma matéria que ele tirava onda, que ele tinha mentido na entrevista, que ele tinha sido preso 32 vezes. E aí tinha saído no lead da entrevista que ele tinha sido preso, sei lá, 32 ou 28 vezes. E era uma mentira, e ele tinha contado deliberadamente porque ele sabia que aquilo ia produzir confusão, engajamento, e efetivamente produziu, porque aquilo produziu uma reatividade nos comentários, gente xingando, achando que era um absurdo. Quer dizer, então a primeira coisa é a gente não cair num erro primário do paternalismo, né? Juninho é uma pessoa extremamente inteligente, sagaz, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um sobrevivente num mundo que oferece muito poucas oportunidades para pessoas que vieram de onde ele veio e viveram o que ele viveu, e muito capaz de tomar decisões, de entender acordos, de entender acertos e de tomar decisões em relação à sua própria vida. Quer dizer, eu acho que também, às vezes, essa discussão parte de um paternalismo, de uma espécie de... como se... por ele ser um trabalhador, por ele ter vindo da quebrada, ele fosse ingênuo, ele não reconhecesse... Não, pelo contrário. Né? O Juninho tem uma inteligência, é legal, acho que essa opção de colocar o diário dele no livro fala um pouco disso também, né? Dessa capacidade de articulação, dessa capacidade de analisar e avaliar os acontecimentos da própria vida e as opções que a vida dispõe diante dele. E o fato é que no mundo que a gente vive, a vida não tem disposto muitas opções de trabalho digno, vamos dizer assim. Então o Juninho sofre, hoje em dia, como milhões de outras pessoas brasileiras, uma pressão extrema relacionada ao mundo do trabalho, relacionada às pressões econômicas, enfim, que faz com que a vida do trabalhador em qualquer setor, né, assim, ou quase qualquer setor, na maioria deles, seja hoje muito difícil, né? A gente vê setores inteiros de trabalhadores, seja com trabalhadores de fábrica, seja prestadores de serviço de limpeza, de segurança, de trabalhadores de aplicativo, quer dizer, está todo mundo numa pressão fodida.
tendo que se segurar numa linha muito tênue. E para o Juninho não é diferente, não seria diferente pelo fato de que ele trabalhou com cinema, de maneira alguma, né? Então eu acho que isso posto, Juninho está batalhando como muita gente, como um brasileiro, assim. E nós somos muito próximos, né? Nós somos ainda muito amigos, tanto eu quanto o Afonso. A gente está muito presente, se preocupa muito. E ele é alguém que faz parte da nossa vida, né? Eu acho que tem uma coisa também, que aí entra numa percepção que me parece um pouco moralista também. Os encontros, para mim e para o Afonso, assim, os encontros que a gente faz no cinema não são muito diferentes dos encontros que a gente faz na nossa própria vida, entende? Assim, encontros que eu quero dizer assim, você ter uma amizade com alguém, ou você ter um relacionamento, ou você ter algum laço afetivo ou profissional com alguém, ele coloca certas responsabilidades e certas expectativas, né, em relação ao que essa pessoa vai te dar, o que você vai dar para essa pessoa. Quer dizer, um compromisso que você estabelece no cinema, ele não é um compromisso muito diferente de um compromisso que você estabelece na vida. Na verdade, ele é um compromisso da vida também, assim. E é essa maneira que a gente estabelece os compromissos e as relações com as pessoas com as quais a gente trabalha, sem nenhuma exceção, eu diria, dos atores que a gente trabalhou até hoje. A coisa, ela tem que ser vista a partir daí, percebe? Assim, dessa ideia de que cada um na sua vida vai, enfim, ter que tomar decisões relativas às pessoas com quem está próxima e como vai conduzir esse relacionamento e até onde esse relacionamento pode ir, até onde que aguenta. Então, assim, a gente passou muita barra com o Juninho, ele passou muita barra com a gente, enfim, mas a gente vai nessas diferenças que estão dadas, obviamente, em termos de oportunidades, de classe social. A gente segue sendo amigos, sendo pessoas próximas. Agora, o importante deixar claro também, Paulo, que o Juninho é uma pessoa que tem muitas oportunidades. Ele vive uma vida complexa, uma vida, né, que está no limite dessa precarização que o trabalho impõe hoje, mas ele também tem muita estrutura. O Juninho tem muitos amigos, tem uma família muito carinhosa, muito atenta, muito próxima, quer dizer. Só que ele é também um cara, ele é um artista, então ele também tem, vamos dizer assim, suas excentricidades próprias. Ele vai, nessa maneira como ele aparece na mídia, ou como ele vai se colocar em relação ao filme, ele também sabe construir um papel, e ele tem plena consciência disso, do que se espera dele, do que se espera que ele diga ou que ele seja, e ele sabe muito, e ele joga muito para dentro e para fora disso, sabe? É uma relação de amizade com as turbulências próprias das amizades longas e verdadeiras também, mas que segue que segue forte, eu acho, sabe? Eu acho que é isso que eu posso dizer. Mas na avaliação retrospectiva em relação ao cinema, só um último ponto, o Arábia começou a ser feito em 2014. Eu só consegui uma verba, um financiamento para fazer um novo longa em 2019, o Afonso agora, talvez em 2024, quer dizer, os tempos são muito longos, né? E a gente não vive num país em que a gente tem uma estabilidade também enquanto artista, ou enquanto realizadores. Então são processos que também têm o seu grau de instabilidade, né? Tanto eu quanto o Afonso, hoje em dia, a gente não vive dos filmes que a gente faz, né? A gente tem outras profissões, seja trabalhando em filmes de outras pessoas, ou no meu caso, dando aula. Então eu acho que tem isso aí a ser avaliado também, que tanto o mercado de cinema, de teatro, de literatura, o mercado cultural brasileiro hoje, ele é praticamente inexistente, né? A gente tem uma dependência dos financiamentos públicos, mas que também é pouco para muita gente produzindo. Então eu acho que tem essa dificuldade também de você engajar um artista como o Juninho no trabalho do cinema. Você não vai conseguir oferecer a ele uma estabilidade ao longo de anos. Você não vai conseguir, você não consegue garantir para você mesmo, entende? Então, não adianta dizer assim, não, mas poderia estar ajudando, ou poderia estar engajando ele em outros trabalhos, enfim. Primeiro tem que saber se ele quer, né? Eu acho que isso é uma opção que ele próprio tem que fazer. Mas também tem essa dificuldade de que o cenário cultural e o nosso trabalho também convive com essa precariedade, né? Ô Paulo, eu não sei, só porque assim, para falar do Juninho, né, é uma pessoa muito importante na nossa vida, né?
E é uma figura absolutamente central, né, para o Arábia, assim. Então, acho que, bom, o assunto seria evidentemente inesgotável, mas é algo que nos permeia, né, de maneira tão intensa que acho que sempre vale desenvolver e reverberar mais, né. Mas tentar sendo breve, assim, sabe, cara? Em primeiro lugar, assim, eu fico absolutamente feliz, sabe, de que o que a gente fez, a nossa relação, seja pessoal, seja também criativa e artística com o Juninho, seja numa via completamente diferente, né, da imprensa. Eu fico muito contente de que eu jamais, e assim como o João também jamais poderia escrever algo como o que você escreveu nas matérias a respeito do Juninho, porque eu acho de uma tristeza enorme, e ao mesmo tempo uma tristeza muito brasileira, que alguém olhe para o Juninho e só consiga ver um ex-presidiário, sabe? Isso nunca foi e nunca será a nossa premissa em relação ao Juninho, né? Quando a gente convida ele para participar do filme, né? Em primeiro lugar, a convite ao filme e a entrada, né? A evolução do nosso vínculo para o cinema é uma decorrência, sabe? É algo que a gente era amigo antes, a gente tinha também trabalhado antes, mas o cinema ele culmina uma relação e um encontro que ele começa na vida. Ele não vem somente do cinema, né? E aí, além disso, de ser um encontro que o cinema, então, é uma plataforma outra, né, para nossa relação, essa nossa relação jamais foi nesse sentido, né, de somente reduzir o camarada a uma categoria social, de ver nele ali a ilustração de uma questão ou outra. A gente sempre ficou interessado nele, no que ele era, na pessoa que ele era e é, na maravilha e raridade que o Juninho representa enquanto uma vida, uma experiência e uma personalidade que não se vê por aí. Que não se vê por aí. Outra coisa importante, assim, que tem muito a ver com isso que o João está dizendo, né, mas que é sempre bom demarcar, é que se é verdade, né, também, como a gente já estava dizendo aqui antes, né, nas outras respostas, que a gente sempre vai ter curiosidade de saber, né, o cinema gera muito curiosidade de saber como ele é feito, saber como ele se articula, e né, decorre daí também a curiosidade de saber mas como é que isso vai para a vida, né, ainda mais filmes que trabalham com pessoas reais, né, atores não profissionais, que está aí dialogando diretamente com a realidade, né? Como também é o caso do Arábia. Dá curiosidade de dizer, mas e esta realidade? Como ela é para fora do filme, né? Os lugares são assim? Eles foram modificados? Isso foi um cenário? Teve direção de arte? E essa curiosidade ela vai também para as pessoas, né, do elenco. Como é que vocês chegaram? Como vocês acharam essas pessoas? O que aconteceu depois, né? A Vila Operária continua a mesma, a fábrica ainda existe, como é que estão os atores, assim, no caso do Arábia, né? Mas isso gera essa curiosidade ela vem, né, para outros filmes também. Eu encaro ela como natural, assim, eu acho que isso faz parte mesmo, assim, eu acho que também é muito fascinante entender como que o cinema, né, tradicionalmente, comumente visto como uma máquina da ilusão, né, como é que ele lida com a realidade, né, como é que as coisas mudam para entrar na tela, né, como é que elas continuam, né, qual que é a realidade dessa realidade que eu só vi aí sobre a magia da ilusão na tela de cinema, né? Só que tem uma diferença muito... Então, assim, eu entendo demais, mas só que eu acho que tem que marcar qualquer diferença e a particularidade do Arábia, né? Eu acho que faz muito sentido a gente ficar curioso, entender o que aconteceu com os personagens do Cidade de Deus, que o Cidade de Deus é um tipo de produção que ela pode, por toda a sua estruturação, pela grana envolvida, pelo projeto, né, de produto cultural que está por trás de Cidade de Deus, você entende que é tipo de filme que tem a possibilidade de cortar mesmo bolhas, que tem a possibilidade de abrir portas para a vida das pessoas. Embora não estou dizendo que seja obrigação, não acho que seja de ninguém, não. Agora, no caso do Arábia, isso não é nenhuma possibilidade. Assim. Eu acho que, assim, talvez... Eu acho que de alguma forma assim, né, a vida do Meirelles tenha mudado depois do Cidade de Deus. Mas uma coisa a gente não pode negar, assim, o Meirelles já era parte da elite brasileira, sabe? Ele já tinha um tipo, cara, de presença de Brasil mesmo, de grande estruturação, que, sabe? E aí o filme pode ter melhorado, mudado isso, mas não muda muito na sua essência. No nosso caso, não tem como, sabe? Assim, porque o filme não gera esse tipo de grana nem mesmo para nós mesmos, dentro das produtoras. O Cidade de Deus foi distribuído pela Miramax, saca? Assim, o Cidade de Deus tem 4 indicações para o Oscar. A gente está falando de um filme que foi indicado, premiado, que é maravilhoso, mas no Festival de Brasília. Há uma diferença de escala muito grande.
E essa diferença de escala, ela também se reflete em questões materiais. E as questões materiais, elas dão a medida do que vida pode ser transformada, tocada pelo cinema, sabe? O Arábia é um tipo de cinema que não vai mudar a vida de ninguém, porque não mudou nem mesmo a nossa. E também não tem, por isso mesmo, como mudar a vida do Juninho, de nenhuma pessoa que participou do filme. E não só pelas suas questões materiais, tal, mas também por esse tipo de processo que a gente está apresentando no livro, né? Um filme feito dessa maneira, com todas essas questões materiais, de produção, mas também de processo, de relação e vínculo envolvidos, é um filme que não é standard, não é indústria, não é o topo da indústria cultural do cinema, sabe? E isso restringe muito as possibilidades do filme de legar uma transformação material para qualquer pessoa envolvida nele, sabe? Eu acho que isso não pode escapar do horizonte, sabe, assim, e entender então qual que é a transformação que nos interessa, né, já que a gente sabe que ninguém vai ficar rico, ninguém vai sair daqui depois desse filme com profissão, ninguém vai sair com casa, ninguém vai sair com a vida tranquila por algum tempo, não vai seguir basicamente como entrou, assim, como um trabalhador do cinema, alguns mais fudidos do que eu e João, como o caso do Juninho, porque aí reflete toda a desigualdade atroz, violenta do Brasil, né, porque para ele, para o Neguinho, para outras pessoas que participaram do filme, a vida é pior, porque o Brasil tornou a vida dessas pessoas piores, porque é estruturante desse país que gente como o Juninho e o Neguinho tenham vidas piores, é quase um projeto, é um plano de estruturação social do Brasil, mas tanto eles quanto a gente estamos aí irmanados nessa situação de uma precariedade de busca constante de sobrevivência e que por algum momento, no caso de quando a gente trabalha juntos, compartilhamos a busca da sobrevivência pela arte e pela cultura num país tão violento, desigual, empobrecido como o Brasil. Se essa transformação não vem daí, ela vem de outro lugar, né? Eu acredito muito nessa outra transformação, sabe? É a transformação da marca do imaginário, da denotação da presença, de construir e deixar ali expresso um universo de vida, presença mesmo, de existência, sabe? Deixar marcada nas imagens do filme uma vida. E essa vida, que é a vida do Cristiano, que é a vida de gente como o Juninho, que é a vida de gente como o Neguinho, que é a vida de gente como o Nato, é a vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros, na verdade, a vida da maioria desse país, é uma vida que eu considero, e certeza também que o João considera, porque isso é essencial para o nosso cinema e foi muito essencial para o nosso trabalho na Arábia, é uma vida que a gente considera grandiosa. E essa grandiosidade, de maneira alguma, pode ser reduzida só a uma categoria social. Eles não são ex-presidiários, nunca vão ser somente pobres, nunca vão ser somente da quebrada ou marginalizados. Eles vão ser, assim como foram na Arábia, e são nos nossos filmes, grandes como a imagem que a gente constrói, que é dar conta deles na tela. E aproveitando que a gente está falando de trabalho, isso está muito presente nos dois textos inéditos que acompanham o livro, tanto no texto inicial escrito por vocês, quanto no pós-fácil escrito pelo Sérgio de Carvalho. E aí tem uma coisa interessante no texto que vocês escrevem, está lá que esse tema, né, falando do mundo do trabalho, que havia ocupado durante tanto tempo o cinema brasileiro, parecia em 2014 ter sido colocado em segundo plano, justamente, talvez por isso, nas décadas em que o Partido dos Trabalhadores tinha chegado à presidência da República. E é interessante a gente pensar, né, que logo depois acontece tudo o que acontece, né? Reformas, uberização, pessoas trabalhando como PJ, enfim, o Brasil que a gente mais ou menos sabe a virada e que está acontecendo hoje. E aí tem uma coisa interessante, por outro lado, lá no texto do Sérgio, Arábia e os Descaminhos da Tragédia, que ele vai puxar por essa questão da tragédia, e aí até com um embasamento teórico muito, muito forte, assim, um texto cheio de referências e que até me deu curiosidade de ir um pouco mais atrás do tema. E aí ele diz que procura entender como a beleza de Arábia surgiu de um processo de movimentos livres, para além dessa herança ideológica da dor humana, constitutiva ou da suposição de uma maldade transcendental e aterrorizante, tão comuns no melhor cinema social da atualidade. Então tem um debate aqui sobre como tratar esse trabalho, por que tratar esse trabalho. E aí a gente tem uma série de filmes mais recentes que
que vão se desdobrar e vão se atentar a isso. Gosto muito, por exemplo, do curta do Francis, A Máquina Infernal. Tem o filme da Nina, Chão de Fábrica, 2 filmes, né? 2 curtas bem ali num contexto da fábrica mesmo. O cinema do Adirley, os filmes do Renan Rovida, que atua em Arábia, Pão e Gente, agora Idade da Pedra, que também tem ali um trabalhador perambulando pela cidade e tocando a vida à sua maneira. Então a gente tem uma série de filmes mais recentes que vão se debruçar sobre isso, ao mesmo tempo que vocês estão dizendo aqui que sentiam que naquela época uma chegada de um governo Lula, uma maturação do governo do PT, talvez estivesse deixando esse tema um pouco para lá. Queria ouvir vocês um pouco sobre isso e um pouco sobre esse diálogo com esse texto do Sérgio, que está olhando para o Arábia de uma forma a tratar o trabalhador e o mundo do trabalho de uma forma menos esquemática, menos cravada, né, em estereótipos ali sociais e dos trabalhadores. Ele está chamando aqui de uma forma mais... dialoga um pouco com o que vocês dizem sobre a feitura do filme, né? Ele usa o termo movimentos livres. Como que esse personagem, sob, então, movimentos livres, digamos, vai compondo esse mundo do trabalho de uma forma talvez menos marcada para aquela ideia de trabalho que a gente tinha, talvez, no final do século XX ou na virada do século agora. Vou falar um pouquinho, assim, na verdade, eu gosto muito do texto do Sérgio Carvalho, porque tanto eu quanto o Afonso temos uma grande admiração também como escritor, mas também como diretor de teatro, né? O Sérgio, diretor da Companhia do Latão, e para a gente sempre foi uma referência e, mais recentemente, um interlocutor que a gente teve a felicidade de se aproximar e que tem contribuído muito, assim, eu acho, para a nossa forma de pensar o cinema que a gente faz, para tentar entender também como é possível representar essas questões políticas no contexto de um país como o nosso, né? E eu acho que esse texto do Sérgio, o Arábia e os Caminhos da Tragédia, ele coloca um problema que continua, que eu acho que é um problema que não é só um problema nosso, é um problema meu e do Afonso, mas um problema nosso, né, brasileiro, no sentido de tentar compreender a nossa tragédia, mas também representá-la, né? E eu acho que o que o Sérgio coloca, e que eu acho muito legal, é porque ele está dizendo justamente que esse modelo há um elemento trágico né, no Arábia, mas ele vai tentar entender de onde vem esse termo, né, da tragédia, para pensar como que ele funciona na nossa realidade, né? Porque o Sérgio, como bom brechtiano e como bom, enfim, analista político, diretor, enfim, que está também se colocando nessas questões, acho que ele percebe, e que é uma coisa que a gente também vê, assim, né? Como representar a falência, né, desse projeto de desenvolvimento, de um projeto trabalhista brasileiro, que se agrava, de fato, a partir de 2016, né, com a reforma trabalhista, a lei da terceirização, quer dizer, o filme está posicionado bem nessa virada. Como entender esse nosso destino trágico, né, de um país que parece destinado a permanecer na pobreza, destinado a permanecer como um exportador de commodities, né, destinado a permanecer um grande plantation, assim, né, um canteiro de obras, vamos dizer assim, de empreendimentos estrangeiros, quando muito, né? Mas um pouco, acho que como entender esse destino trágico brasileiro sem se render a um fatalismo, né? Sem se render à ideia de que é isso aí mesmo, nós estamos destinados a ser isso, o destino do Juninho, o destino do Cristiano é continuar pobre. Quer dizer, eu acho que o Sérgio vê no elemento trágico, onde essa questão do destino do herói, né, está colocada, ele vê um risco, e vê um risco que faz todo sentido, porque a gente não pode
não pode aceitar, né, não pode acomodar essa ideia de que o destino brasileiro é esse, né, de que o destino desses trabalhadores é esse. Né. E, ao mesmo tempo, um problema que o nosso cinema talvez tem que se colocar, e eu acho que alguns desses filmes que você falou, está relacionado a essa outra hipótese que o Sérgio diz. Né. Então não pode ser a tragédia do destino trágico, mas também não pode ser a tragédia do maniqueísmo, assim, em que simplesmente você vai trazer, refigurar, vamos dizer assim, uma espécie de dilema entre o bem e o mal, porque por mais que os desdobramentos políticos, né, no Brasil nos sugiram, né, esse desenho e reforcem a sua legitimidade, né, de pensar a partir de maniqueísmos ou de colocando as coisas dessa maneira, quando você vai fazer um filme ou construir uma representação, ela não dá conta da complexidade da realidade brasileira, né? A realidade brasileira é muito mais complexa do que esses binarismos através dos quais a gente tenta explicar ou tenta entender a nossa realidade, ou mesmo recorre a eles, assim. Mas quando a gente está representando vidas, personagens, essa complexidade de desejos, de frustrações, de ressentimentos é muito maior, né? E eu acho que o cinema, a gente não pode abrir mão de entender o caráter trágico, mas entender que por trás desse caráter trágico há interesses, né? Há pessoas que o destino ele é uma coisa maquinada, fabricada, né? Mas, ao mesmo tempo, como entender a complexidade desse nosso destino trágico, né, de país subdesenvolvido. Então, eu acho que todos esses filmes que você citou estão colocando esse problema. Eu sempre acho que é uma questão também, né, o Comolli, que é um pesquisador também, tinha um texto que chamava, né, Como Filmar o Inimigo, né? E eu acho que é também uma questão que se coloca para todos esses filmes, né? Como filmar os antagonismos, como filmar, né, as figuras que participam dessa engrenagem que vai moer, né, a vida, a esperança, o destino dos trabalhadores brasileiros, mas sem simplificar esses conflitos. Então eu acho que no caso do Arábia, a gente se propôs a, de alguma maneira, esse inimigo, essa figuração do que o Sérgio gosta de chamar, né, da pressão social, da pressão econômica, das violências sociais e econômicas, a gente não figura ela em personagens específicos, a não ser em alguns momentos, né? A gente tem a figura do patrão, tem uma ou outra personagem, mas vamos dizer assim que há uma tentativa nossa de figurar um pouco a complexidade do problema, mas também figurar, sobretudo, a força política da imaginação e do desejo do protagonista. É através dessa força, né, resiliente, da força da sua imaginação, do seu humor, da inteligência, é que a gente escolhe figurar a tragédia brasileira, não através do sofrimento, mas através da força, né, que consegue sobreviver e viver e ser feliz, né, e desejar e imaginar dentro de uma engrenagem muito perversa para o trabalhador. Né? Então, eu acho que são questões que não se resolvem de maneira fácil e que eu acho que o cinema brasileiro vai continuar se recolocando enquanto o país permanecer nessa situação, né? Uma situação de extrema, profunda desigualdade, profunda injustiça social. Né? É um problema que acho que todos os filmes que a gente faz, coloca, e os futuros também. Eu acho que é isso, só pegando uma carona, né, no que o João tinha colocado, porque de fato representa perfeitamente, né, do que sentíamos e buscávamos com o filme, né, e falando especificamente do que a gente buscava no Arábia, né, e peço perdão pela autocitação, né, estaremos citando aqui coisas que a gente já disse antes, mas é que eu acho que de fato sintetiza algumas coisas importantes para a gente, que a gente já chegou a dizer em alguns momentos aí, mesmo em Brasília, quando o filme estreou no Brasil, né, que teve muita gente que marcava, né, e falava do Arábia, um filme, né, que fala de uma trajetória, de uma vida, né, ao longo de um largo período de tempo, como associava o Arábia ao romance de formação, né, aquele gênero literário que também acompanha de todo um personagem a sua
construção ao largo desta jornada. E a nossa resposta foi que, para a gente, o Arábia sempre foi, a gente sim pensava, né, um romance de formação de uma consciência. E o que era importante para a gente era entender que a formação da consciência do cristiano, a formação da sua percepção de mundo estava diretamente ligada com as suas experiências. E que a política, né, vamos dizer, a sua percepção do mundo, da estruturação do Brasil, e por que não, também da estruturação do capital, ela não estava em choque com as experiências reais, simples, entre aspas, apolíticas do personagem. Pelo contrário, para a gente, uma coisa decorria da outra. A vida, ou seja, o fora da política, fora do social, fora do econômico, se conectava diretamente com a percepção e o entendimento do político, do social, do econômico. Viver ensina sobre o mundo. Isso que para a gente era importante no filme e nos guiou muito para poder pensar o personagem e qual que seria, vamos dizer, a política do filme, sabe? E nesse sentido, né, para a gente o trabalhador era um trabalhador que, inspirado, né, outra citação que a gente faz bastante, mas é porque é preciso dar o devido crédito a quem merece, como é o caso de Aloysio Raulino, grande cineasta brasileiro, né, e que esse, já antes de que o cinema brasileiro pensasse em abandonar o trabalho, ele nunca abandonou os trabalhadores, sempre filmou até o fim de sua trajetória devotado aos trabalhadores, né? E é uma frase que a gente já citou, repetiu várias vezes, né? E que até fez parte de um texto que o João escreveu sobre o Aloysio Raulino, que é como que para o Raulino interessavam os trabalhadores fora do trabalho, né? E isso nos guiou muito, assim, para pensar a Arábia também, sabe? Então esse nosso trabalhador, ele tinha que ser também não trabalhador. A gente não queria que o nosso personagem, retomando, né, a questão lá da imprensa falando do Juninho, a gente não queria olhar para o Cristiano e imaginar somente o sujeito de macacão trabalhando 24 por 48, sabe? Assim, não era só um trabalhador, é um ser humano. Assim, e o jeito que este personagem transitasse, né, o jeito que ele transitaria entre essas distintas dimensões da vida, no chão da fábrica, mas também no amor, no turno noturno, mas também na amizade, na questão salarial, mas também no senso de aventura, na coragem em buscar outros desafios e outras experiências de vida, é no balanço, no pêndulo entre essas dimensões, tanto da figura social, mas daquilo que faz o coração bater de qualquer ser humano, que para a gente é importante, sabe? E ao mesmo tempo, evidentemente, demarcar a formação de consciência, demarcar a percepção de mundo que ela é e pode ser ainda mais política, como também um antídoto para escapar do humanismo vazio e acomodado, né? Que também é um locus essencialmente burguês e que não nos interessava de maneira alguma. Então, assim, para a gente este trabalhador, né, era um trabalhador que ele existia para fora do trabalho e o fora da fábrica e o chão da fábrica se conectavam de modo a formar a sua percepção de mundo. A sua consciência política vinha da percepção da opressão, do entendimento de qual que é o seu papel na engrenagem opressora e estruturante da sociedade brasileira, mas também vindo do fato de ter perdido ilusões amorosas, de ter perdido amigos pelo caminho, deixado uma família para trás e de ser obrigado diretamente, todo dia, cotidianamente, a se reinventar. E nesse sentido, eu acho que tem aí um reflexo mesmo assim, do Arábia pro momento, sabe, do Brasil e do mundo, né, quando a gente começa a fazer o filme, sabe? Porque é isso, quando a gente começa a escrever o filme, né, a gente está ali, já perto de 2014, né, a gente está no final do primeiro mandato da Dilma, né, então a gente já vinha de 3 mandatos consecutivos do governo do PT. E é claro que a gente olha para o particular brasileiro, mas era inevitável pensar que a gente também estava vendo o mundo pós-crise de 2008, né, e que as transformações do trabalho, elas se colocavam para todo canto do mundo, né, mas a gente estava sentindo elas fortes aqui no Brasil. A gente estava vindo do mandato da Dilma, o primeiro mandato, que ele é ambíguo, né? Ele é por si só um pouco ornitorrinco. Ele começa com uma aprovação gigantesca e o Brasil surfa ainda naquela onda de prosperidade pós-crise de 2008, mas depois de 2013 a ressaca chega, né? O preço, né, da marolinha, né, que o Lula tanto falava em 2008, ela vai chegando a partir de 2013. E nesse sentido a gente começa a ver ali essa coisa muito contraditória, né, tipicamente brasileira,
que chega um pouco tarde no Brasil, na verdade, né, que é a contradição de que, sob um governo de esquerda e sob um governo de origem de movimentos sociais e sob a égide do Partido dos Trabalhadores, a gente está vendo um estímulo para que o trabalhador esqueça um pouco, né, a sua condição de classe e seja tratado como faixa social consumidora, né? E isso intrigava a gente, sabe? Fazia a gente ficar pensando, peraí, mas como é que é, então? O que é ser o trabalhador, né? O que é o trabalho? Como é que o trabalhador pode se reconhecer hoje em dia? E ao longo do processo do filme, né, foi uma espécie de coincidência histórica, né? E o filme jamais quis responder a isso a quente. O Arábia não é um filme de pauta quente de maneira alguma. Eu nunca quis responder no calor do momento a nenhuma das questões que estavam aparecendo. Inclusive, não é nosso cinema, a gente não acredita muito no cinema de pauta quente. Mas não dá para negar certa coincidência histórica, sabe? Certo paralelismo entre a história do filme e acontecimentos da história do Brasil. A gente começa, então, quando o primeiro mandato da Dilma, em que é o mandato ornitorrínquico aí, né, do ápice da emergência da classe C e da presença do consumo. No final do mandato, a gente começa a ver toda a classe C se tornando endividada, né? O pessoal que pôde comprar coisas tem que pagar as prestações já em 2014, no contexto de crise econômica. 2014, quando a gente começa a filmar, é quando surge a Lava Jato, que é a reação do sistema político contra o Partido dos Trabalhadores. Quando a gente está terminando a montagem, filmando a última etapa, né? 2016, tem a eleição municipal de 16, que é a primeira pós-Lava Jato, que é terrível, né, para a esquerda. E é uma eleição marcada pela eleição de João Dória, cara que tem mais cara de patrão no Brasil, que é eleito com o slogan João Trabalhador, em São Paulo, no primeiro turno, uma votação recorde na cidade de Tiradentes, a maior quebrada da zona leste de São Paulo. Quando a gente lança o filme nos cinemas em 2018, o Lula é preso. E as menções ao Lula, né, que tem no filme eram aplaudidas. A gente teve relatos de gente que aplaudia. Percebia no filme, então, o que a gente imaginava que era quase uma crítica e uma marcação do Lula como um passado que a esquerda brasileira não voltava, foi lida até como a sua presença, né? E em 2017, né, antes do lançamento no cinema, quando a gente está lançando o filme no Festival de Brasília, meses antes, aprovada a reforma trabalhista do Michel Temer, né, que é a reforma que atinge muito dos pilares, né, da organização do trabalho, que vinha desde Vargas, né, e que foi tão importante para o surgimento do novo sindicalismo, né, das greves do ABC de 1979. E a gente lança o livro agora nesse ano, né, e nesse ano a gente tem outras eleições municipais, também ruins para a esquerda, e a emergência de figuras como Pablo Marçal, né, e toda o que ele chama de ideologia da prosperidade, né, a marca do empreendedor como o verdadeiro substituto do trabalhador. Então, o filme, assim, ele vai tangenciando, não no sentido de representar pauta quente, mas ele vai, a nossa percepção, a nossa intuição, o nosso sentimento de Brasil e de mundo que nos guiou a fazer o filme, que era perceber que a coisa estava indo por água abaixo, que a crise de 2008 marcava o fim de um ciclo do capital e que esse ciclo, o chicote ia cantar no lombo do trabalhador e que o efeito principal disso era o questionamento do que a gente considera trabalho e que a gente ia ver efeitos colaterais de perda de coletividade, de destruição de um mundo tal como conhecemos no século XX, a percepção de que o Brasil vivia essa contradição de um jeito mais dramático, né, que é sacar a emergência do consumo e a diminuição de consciência de classe do trabalhador justamente durante o governo de partido de esquerda, a percepção de um desarraigo, né, de uma perdição coletiva e existencial do trabalhador no Brasil e no mundo como a marca, né, do que a gente estava vivendo, do que a gente viria a viver, ainda vai vir a viver nos anos mais próximos. Tudo isso a gente meio sentiu de uma maneira intuitiva, por interesse, por leitura de Brasil. E isso participou dos nossos desejos para construir o Arábia. Boa! Para a gente fechar, gente, muito bom o papo. Uma última questão mais direta mesmo, um pouco mais, digamos, sobre carreira, sobre produções de vocês. A Arábia, trajetória muito bonita, muito impactante nos festivais. Acho eu que deve ter sido exibido em todos os grandes cinemas, as grandes salas do país. Acho que vocês, imagino, ficaram muito satisfeitos, muito felizes com, né, o número de sessões que vocês devem ter ido e ainda vão atrás de Arábia. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão crônica do nosso cinema, de onde esses filmes estão,
que a gente pode fazer em termos de distribuição, de alcance. A Arábia fez 11 mil pessoas nos cinemas, obviamente não é um filme que vai arrastar multidões numa estreia comercial. Queria saber um pouco o que a carreira do Arábia deixou para vocês enquanto perspectiva para os projetos seguintes. A gente tem 7 anos em Maio, dirigido pelo Afonso, As Linhas da Minha Mão, dirigido pelo João, tem os próximos projetos de vocês vindo por aí. Enfim, o que esse sucesso de crítica, de repercussão do Arábia, ao mesmo tempo que a gente convive com esses gargalos do cinema brasileiro, ao mesmo tempo, pegando uma resposta anterior do Afonso, não é um filme que vai resolver a vida de ninguém e que vai dar, digamos, uma estabilidade, uma tranquilidade para vocês ficarem só criando suas histórias e rodando um filme a cada ano, a cada 2 anos. Mas dentro desse balaio todo, e aqui com o livro em mãos também, com esse reconhecimento que o filme ainda tem e o interesse que o filme ainda tem, né? Acho que a gente não pode perder a perspectiva de que, é muito legal saber que as pessoas têm o interesse de comprar um livro diante de um filme brasileiro recente. O que a Arábia, o que esse pacote todo deixou para vocês, ensina para vocês em termos de carreira mesmo, aproximação de outros projetos, convites que vieram ou que vocês esperariam que poderiam ter vindo, aproximações, acessos, desejos, o que na carreira de realizador a Arábia deixou para vocês como ensinamento, o que fazer diferente, o que beber daquela fonte, enfim. Não, Paulo, eu acho essa pergunta também difícil. Eu acho que como num processo muito longo como o Arábia, assim, eu acho que o incrível foi a experiência de realização do filme, o privilégio de poder trabalhar com arte, né, com pessoas que a gente admira também, equipe, artistas, enfim. E o retorno que o filme teve, eu acho que isso sem dúvida, assim, é uma coisa que a gente não esperava. Quando a gente fez o filme, a gente não tinha nenhuma ambição de que ele seria exibido em muitos festivais, a gente não tinha uma produtora grande, a gente não sabia como acessar os festivais internacionais. Então, foi muito legal e os retornos foram incríveis também, assim, contatos, conversas, enfim. E no meu caso específico, eu cito só um evento que foi quando eu estava num debate do Arábia. A gente teve também essa felicidade de poder fazer sessões em contextos de trabalhadores, sindicatos, pessoas que conheciam a vivência do personagem, estavam presentes, né, ou que tinham tido vidas semelhantes ou experiências semelhantes. E um dos trabalhadores que tinha trabalhado na Alcam um dia virou para mim e falou assim: me emocionou muito, o filme me lembrou muito Miguel Burnier, que é um distrito perto de Ouro Preto. E aí, dessa sessão, nasceu para mim um conjunto de outros filmes, assim, sabe? E a partir desse papo eu falei, poxa, Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, tive lá quando era pequeno, mas nunca mais voltei. E aí, voltando a esse distrito, conheci a situação do lugar, uma situação dramática relacionada a problemas da mineração, enfim. E ali também fiz outros encontros, fiz outras amizades, tive outras ideias, e dali partiram processos de filmes que até hoje eu estou realizando. Um deles vou filmar no ano que vem, em janeiro e fevereiro. Então eu acho que o que é mais legal para mim é ter entendido que o cinema, para mim, ele nasce sempre a partir de encontros, assim, de encontros com pessoas ou com lugares que mexem comigo, assim. Eu acreditava que antes fazer um filme era você sentar num papel, sentar numa tela branca, escrever o que tivesse na sua cabeça, e o reconhecimento de que, para mim, fazer os filmes não tinha nada a ver com isso foi uma coisa muito importante, assim. Acho que o encontro com o Afonso, o encontro com o Juninho, me mostraram que esses encontros, assim como na vida, eles são de onde a gente tira a energia necessária para pensar, para criar e para imaginar. Então, a minha vivência hoje no cinema passa muito por
por esses encontros, por essas relações, por ideias que surgem. O filme que eu fiz com a Vivi, As Linhas da Minha Mão, foi exatamente isso, a partir de um encontro que se transformou numa amizade, numa relação profissional, e os que eu tenho feito atualmente também. Então, para mim, é um pouco isso, assim, eu acho que é preciso, para fazer arte, para criar, também estar no mundo, estar em conexão com outras pessoas, com outros lugares, e coletivamente mesmo, assim, é um trabalho que é individual e coletivo, eu acho, né? A gente está imerso no coletivo, nas trocas, para ter mais clareza sobre os nossos interesses, sobre as coisas que a gente quer fazer. E aí eu acho que a vida do cinema, da criação, para mim, hoje tem a ver com isso, assim, com buscar esses encontros. E eu acho que o Arábia me deu encontros muito felizes, assim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Bom, é difícil responder essa pergunta, né? Bom, também não vou me obrigar a não repetir nada do João, não, porque eu acho que é isso mesmo. Tem coisas que elas não só são repetidas, como elas têm que ser repetidas, sabe? Eu acho que para mim o que fica mais mesmo assim é a memória, e uma memória que eu diria que é uma memória ainda tanto viva, sabe? Do que foi fazer esse filme. Foi um momento muito especial, assim, foi muito bonito voltar a muitos desses materiais agora no processo da publicação, que foi mesmo lembrar do que foi fazer esse filme, lembrar de quem que eu era, lembrar de quem que a gente era durante o processo de feitura do filme e perceber o quanto que foi raro, o quanto que foi especial e de alguma medida, em alguma medida irrepetível, a experiência do Arábia, que era conseguir mobilizar todas as pessoas da equipe, uma equipe fabulosa, sem a qual esse filme não existiria de maneira alguma, sabe? Para poder sonhar com a gente junto esse filme e se dedicar durante esse largo período de tempo, não abandonar, manter a conexão e a crença de que essa experiência poderia render não só um filme, mas um filme do qual a gente pudesse se orgulhar durante todo esse período de tempo. Então, essa jornada do Arábia, desde a jornada pessoal, existencial, de sair da vizinhança, fazer outro filme, todos esses encontros, como disse o João, que são estruturantes para poder pensar a experiência do Arábia, que foram fundamentais para o filme ser feito, todas as memórias do processo, das angústias aos momentos maravilhosos, de se sentir muito orgulhoso das cenas, das ideias, daquilo que estava sendo feito. Mas esse momento de vivência cotidiana, constante, coletiva, intensa da criação artística, fazer um filme com tanta gente que são até hoje nossos amigos e tanta gente que sonhou junto com a gente e que estava sentindo que estávamos pensando e representando algo importante sobre o Brasil conjuntamente, essa é uma memória e uma experiência que me marca e da qual eu não vou me esquecer jamais, sabe? Não vou dar muito spoiler, não, até porque não tem lá muito o que dizer, né, sobre projetos futuros, assim, desde o Arábia, acaba que por infortúnio, né, a gente cruza com um momento muito ruim para o cinema, para a cultura brasileira, um momento que ainda não acabou, né, preciso dizer, mesmo com a volta do governo Lula, a cultura ainda segue trôpega, ainda não conseguiu reaprumar-se como era antes, e aí no cinema, no fomento de cinema também, dá para dizer, também, então a gente ainda não tem nem mesmo um retorno a mínimos patamares do que era Ancine antes, né, do governo Michel Temer. Então, nesse caso, o azar ele nos atingiu, assim, sabe? Me atingiu diretamente. Não consegui ainda fomento poder produzir um novo longa e tenho feito médias metragens porque é o que a grana e o fôlego tem me empurrado agora para esse momento. Também as ideias que eu tive, né? Já que a condição material era restrita, né? Estava pensando, acabei tendo ideias mais localizadas e diminutas mesmo, assim, para filmes menores, né? Então fiz os 7 anos em maio, estou terminando um média-metragem agora e, bom, esperando aí que o futuro possa trazer alguma oportunidade de construção de longa-metragem, sabe, para um novo filme. E eu acho que fica de legado para mim, assim, entender com a Arábia que o cinema e a vida é movimento, sabe, assim, então para meus outros filmes, assim, é sempre buscar algo que vai beber da fonte do Arábia, no sentido de inspiração, de criação cinematográfica em diálogo com a realidade, entender que a tragédia brasileira é algo muito constituinte, importante para o que eu quero fazer, assim, sabe?
algo que me alimenta de alguma forma, e entender que a forma de representar a imagem, né, trazer para o cinema a realidade trágica brasileira, é algo que me interessa, que me mobiliza, sabe? De alguma maneira isso vai fazer parte dos filmes que eu já fiz e que eu vou fazer depois do Arábia, mas também buscar sempre maneiras de seguir adiante, sabe? Não deter a jornada, não parar no caminho de maneira alguma. E sempre buscar continuar e acreditar que, assim como Cristiano, a próxima parada pode valer a pena. Ela pode trazer alguma novidade. Essa novidade pode fazer valer a pena a continuação da jornada. Muito bom, gente. Agradeço o tempo de vocês pelo papo. Foi um prazer ter revisto a Arábia essa semana. Me lembrei de ter revisto na pandemia. Me lembrei da situação, de eu vendo, em algum momento os filmes subiram ali em alguma plataforma, de ter revisto, mas então já eram aí uns 4 anos sem assistir o filme, foi muito bom rever. É um clichê, né? Mas a gente fica feliz de rever os filmes que a gente gosta e seguir gostando deles, né? Nem sempre acontece, às vezes alguns gostos antigos nos pegam no contrapé, mas com a Arábia caiu muito bem de novo. Fico muito feliz pelo interesse, pelo trabalho da editora Javali, porque é o que eu disse antes. O livro fica, isso a gente tem certeza, e seja como objeto de pesquisa, seja como uma lembrança, como um objeto para ser guardado para alguém que curte o cinema brasileiro e que curte o filme, já valeu demais. Recomendo muito que quem acompanha aqui as conversas do Central Cine Brasil, que tenham Arábia, Caminhos da Escrita de um Filme, porque acho que dialoga um pouco com o nosso interesse também de forma muito singela, muito pequena, e guardando ali uma certa memória dos nossos filmes e conversando sobre os filmes para que eles estejam aí registrados também, para além do que se vê e se ouve na tela. Valeu, gente! Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho. Valeu demais, obrigado, Paulo. Valeu. O que eu tenho? Os meus braços e a minha boca. Esse é o corpo que eu tenho para você. Quando eu te conheci, eu comecei adorando tudo em que você punha suas mãos. E agora eu só tenho que lembrar de você abrindo a porta da minha casa para saber que ainda vamos ficar juntos. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em 4 caixinhas de papelão, véio. Não dá 2.000 conto, não topa tudo. Eu achei que esses caras nunca iam mandar você embora. Eu não estava satisfeito na fábrica. Desde que o Cascão foi demitido, eu estava perdendo o gosto de ir trabalhar. Mas aquilo foi diferente. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica. E senti uma tristeza de estar ali. Foi como acordar de um pesadelo.